eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Leão. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Começando aqui com o Monólogo. Um tempo de cura, lua balsâmica. Acho que eu falei algo assim, algo sobre isso na leitura anterior de Leão. Vocês precisavam se permitir respeitar, né? Um tempo de cura na vida de vocês, sem ficar querendo já saber o que é que vem à frente, já entender o que é que vocês precisam fazer. Aqui com o oráculo do mapa encantado, veio visitantes inesperados. E com o tarô da deusa do amor, a lua. Tá. Deixa eu ver aqui no livrinho do oráculo do mapa encantado qual é a afirmação dessa carta. Se você esperar o inesperado, você estará preparado para os milagres. Essa é uma carta que fala assim, que a vida nos surpreende e que quanto mais aberto a gente tá para a vida nos surpreender, melhor pra gente. Melhor a gente lida com o caminho que a gente tá seguindo. Então, às vezes a gente tem planos muito detalhados sobre como vai ser a vida, o que é que a gente vai fazer, como é que as coisas vão acontecer. E aí, coisas acontecem que levam a gente numa direção diferente. E se a gente fica muito apegado aos planos, a como a gente achava que as coisas tinham que ser, a gente acaba lidando com tudo de uma forma muito pior, muito mais negativa. Então, pede realmente aqui uma abertura, né, para as possibilidades. Aqui com a lua, vocês não estão enxergando o todo, né? E é isso, assim, uma lição muito difícil de aprender, uma coisa que eu tento exercitar mentalmente, é essa humildade de reconhecer que o universo, a espiritualidade, sabe mais do que eu, entende mais, conhece todos os caminhos, todas as possibilidades. Eu só conheço aquilo que eu já acessei, mesmo que seja assim, a parte da vida de alguém, né? Tipo assim, eu só conheço até o que me contaram, o máximo que eu consigo chegar, né? Tem aquilo que eu vivi e para além do que eu vivi tem aquilo que eu soube que as pessoas viveram. Mas para além disso, eu não consigo acessar, eu não conheço, mas não quer dizer que não existe. Vou dar um exemplo. Tem pessoas muito simples, muito pobres. Não vou nem dar esse exemplo, vou dar outro exemplo. Quando a gente é criança, a gente tem uma tendência a achar, principalmente quando a nossa família não tem condições de viajar e tal, mas quando a gente é muito pequeno, a gente não entende muito bem a noção de cidade, estado, país, continente. E parece que o mundo todo é a nossa cidade, ou no máximo o nosso estado, ou no máximo o nosso país. E assim, à medida que a gente vai crescendo, vai acessando outras coisas, a gente vai descobrindo que existem outros lugares, com outras culturas, com outras, sabe? Então, o quanto o ser humano consegue acessar de conhecimento ainda é limitado com relação
a tudo que existe no universo. E eu tô falando aqui, inclusive, cientificamente. A gente não conhece o universo. A gente conhece uma parcela minúscula do universo. Então, a gente precisa confiar nesse poder maior. A gente precisa se permitir acreditar que existem possibilidades para além do que a gente consegue enxergar hoje. E estar aberto às possibilidades. Porque às vezes tem algo que a gente não imagina, que a gente não consegue enxergar, que é muito melhor do que aquilo que a gente estava planejando. Com o Tarot do Divino veio a Roda da Fortuna, que é exatamente essa energia de mudança, de novidade, de possibilidades. Só que aqui eu sinto talvez vocês se sentindo um pouco perdidos, assim, com relação a encontrar uma direção. Só que a questão é justamente essa. Às vezes vocês estão tão preocupados em entender qual é o caminho, em saber qual é a direção que vocês precisam seguir, que vocês estão se fechando para possibilidades. Vamos ver aqui mais cartinhas com o tarô. 8 de ouros. Para alguns está relacionado com o trabalho mesmo. Rainha de paus, que é a energia de vocês. 7 de copas. 6 de copas. Tá. Tem algo aqui que vocês já fizeram, que vocês já conhecem, que vocês já sabem que vocês são bons. Só que nesse momento não é esse o caminho que a vida tá te convidando a seguir. Porque esse caminho você já conhece, você já andou, você já sabe o que tem nele. E você saiu desse caminho por um motivo. E aí não é que você não pode fazer isso nunca mais, é que tem outras possibilidades para você. E é interessante que você se permita acessar essas outras possibilidades. Eu sinto que tem pelo menos uma oportunidade que ela meio que tá te esperando. Só que para isso você tem que se permitir experimentar outros caminhos. Para quem isso aqui tá muito relacionado com o trabalho, que eu sinto que é a maioria, você precisa explorar, né, outras possibilidades profissionais. E aí você não precisa fazer grandes compromissos, coisas que vão exigir de você um compromisso de muito tempo, ou muito restrito, assim. Tentem fazer coisas que vocês consigam experimentar, para ver como vocês se sentem, para ver o quanto vocês gostam. E confiem em vocês mesmos, na capacidade de vocês de serem bons em outras coisas, porque vocês já são muito bons em determinadas coisas, mas tem outras coisas que vocês podem também ser muito bons, coisas que talvez vocês vão gostar ainda mais do que aquilo que vocês já fizeram. Só que vocês precisam acreditar, vocês precisam se permitir, vocês precisam se autorizar a tentar, sabe? É como se para alguns o tentar aqui fosse uma coisa muito quase que irresponsável. Tipo assim, não, eu tenho que saber qual é a coisa que eu vou fazer e ir por aquele caminho e acabou-se. Eu não posso só testar isso aqui para poder decidir. E não é assim. Uma coisa que muita gente estuda para concurso público pensando na estabilidade, acho que a maioria das pessoas. Só que nem todo mundo. E não é a única coisa que você vai encontrar ali. Às vezes você vai entrar num serviço público e aquilo não vai ser bom para você. E você tem o direito de sair. E não quer dizer que essa experiência não valeu. Que essa experiência foi de todo ruim. Que essa experiência não era para você.
Não, às vezes a gente tem que chegar até o final de uma situação para entender. Outro dia eu fiz uma leitura para uma pessoa que ela frequentava um espaço assim sem compromisso. E ela gostava muito. Só que aí ela assumiu um compromisso com aquele lugar. Só que logo que ela assumiu esse compromisso, ela percebeu que não estava muito alinhado com quem ela era, com o que ela acreditava, com o que ela gostava, que aquilo inclusive estava ferindo assim a identidade dela. E aí essa leitura dela falava que não foi errado ela ter assumido aquele compromisso. Ela precisou assumir aquele compromisso para ver todas as faces daquele lugar, porque enquanto ela frequentava aquele lugar sem aquele compromisso, ela enxergava só uma face. Ela enxergava só uma versão daquilo. E ela precisou conhecer as outras versões daquilo para tomar a decisão, para entender que não funciona para ela. Então, para vocês decidirem algo aqui, vocês precisam conhecer um pouco mais. Não basta simplesmente, eu li sobre. Não, tem uma coisa de vocês se experimentarem. E eu sinto que esse tempo de cura está muito relacionado com isso, de vocês. É um tempo que a vida reservou para vocês se experimentarem, para vocês tentarem, para vocês se permitirem estar nessa posição de aprendizes mesmo, sem grandes responsabilidades, sem grandes compromissos. E poderem se dedicar a isso nessa perspectiva, sem um peso. Aí aqui tem uma questão que, assim, para vocês é muito difícil lidar com esse momento, porque vocês queriam que as coisas se resolvessem logo. Mas aqui não é uma questão de tempo, é uma questão da experiência. Então, assim, quanto mais vocês se permitem experimentar os caminhos, mais as coisas avançam. E aí, assim, pode ter uma coisa que você experimenta por um mês e outra coisa que é por 6. Não tem uma regra, entendeu? É o que você sentir de cada situação. Mas eu sinto muito assim que uma dessas coisas que você vai experimentar, ela vai fazer muito sentido pra você. E é essa que eu sinto que ela tá só esperando você encontrar com ela, sabe? Só que é isso, assim, não é. Talvez não seja a primeira coisa que você vai tentar. Vou tirar algumas cartinhas para áreas específicas da vida. Pro trabalho veio o Rei de Copas, amor. Eu falei amor, mas era pra ser dinheiro. Dinheiro, a lua. Amor, a imperatriz. Saúde, a rainha de ouros. Espiritual, o cavaleiro de paus. Assim, vieram muitas cartas, algumas cartas da corte, né? E aí eu sinto que tem um conselho específico de cuidado com o nível de interferência das pessoas na sua vida, nas suas decisões, na sua saúde, na sua espiritualidade, no seu trabalho, principalmente. Aí vamos lá, para o trabalho. Vem aqui o Rei de Copas, que representa o domínio das emoções. E no tarô do hoje, essa carta se chama A Cura. Reforça essa ideia de que para muitos aqui é uma cura no campo profissional. Como vocês se relacionam, principalmente emocionalmente, e em termos assim de sensibilidade também, com o trabalho de vocês. É vocês se permitindo encontrar outras coisas que vocês gostem para além daquilo que vocês já conhecem. E isso, gente, pode ser numa mesma área, sabe? Então, eu sou
eu sou da área de química. Eu posso atuar como química, como professora, eu posso atuar na indústria, eu posso atuar inclusive em indústrias muito distintas, indústria farmacêutica, indústria petroquímica, enfim, tem inúmeros caminhos. E eu posso já ter vivido o caminho da educação, aí agora eu vou para um outro caminho, entende? No dinheiro veio a lua. Tem, assim, tem questões emocionais ou de relacionamento que afetam um pouco a sua relação com o dinheiro. Você tem alguns receios com relação a isso. E só que assim, cuidado para o seu emocional não dominar a sua energia financeira. Então procure ter uma certa organização, procure ter um cuidado com o seu emocional para que isso não transborde para o seu financeiro, sabe? É questões aqui de ansiedade, elas atrapalham muito a sua relação com o dinheiro. E às vezes assim, não é nem que você gasta demais ou acaba te faltando, não é nem sobre isso, é sobre às vezes a visão que você acaba tendo do dinheiro. Então, tipo, você tem, mas aí você começa a ficar muito preocupado de não ter, enfim, começa a ficar se martirizando por gastar. Enfim, então aqui tem uma questão de uma relação assim um pouco disfuncional, um pouco perturbada com a energia do dinheiro, mas muito em função de um desequilíbrio emocional, de medos, de falta de clareza sobre as finanças. Por isso que pede para, assim, eu sugiro aqui um olhar mais organizado e mais racionalizado para o dinheiro, para você conseguir não ficar se desesperando, não ficar se preocupando com coisa que não precisa se preocupar, porque aqui você tem. Aqui eu também sinto uma coisa de outras formas de ganhar dinheiro, né? Você não... É como se você só enxergasse um jeito de ganhar dinheiro. E não tem só um jeito, tem vários. Tem formas que você não está considerando, que você não está explorando. Acho que por isso que vem falando muito para você explorar possibilidades para além, sem tentar decidir, sem tentar definir que aquilo ali vai ser seu ganha-pão, sabe? Porque você precisa conhecer primeiro. E às vezes assim, uma coisa pode não dar dinheiro para fulaninho, cicraninho, não sei quem tentou, ok. Mas não quer dizer que para você vai ser assim. Cada um tem o seu caminho. Aí aqui no amor veio a Imperatriz, que é energia muito boa, assim, abundante, de autoconfiança, vocês se sentindo muito bem com vocês mesmas, magnéticas, atraentes. Energia bem, bem boa. Só cuidado, assim, porque a Imperatriz, ela pode ser um pouco arrogante, às vezes, veio uma rainha de paus aqui também. Então, assim, cuidado com um senso de superioridade dentro da relação. Em outros aspectos da sua vida, você não é assim, mas dentro da relação, em alguns momentos, você pode acabar expressando isso, sabe? Uma certa arrogância. Então, cuidado. Lembre-se, o caminho de cada um é o caminho de cada um. Na saúde, você tá muito bem, assim, com a saúde bem boa, eu vejo a energia, assim, bem segura, fortalecida, né? E aí eu sinto uma coisa assim de manter mesmo, manter uma boa alimentação, manter os exercícios. E aí você pode até pensar, nossa, mas eu nem tô me alimentando tão bem assim, nossa, eu não tô me exercitando tanto quanto eu gostaria. E aí eu sinto que aqui é um lembrete de que às vezes suas expectativas, elas são muito altas. E eu não tô dizendo que você não deve tentar se alimentar sempre o melhor possível. É que o que você tá fazendo já é suficiente, sabe? Para alguns só pede aqui para
se alimentar mais de frutas e verduras, mais de vegetais, raízes também, e um pouco menos de proteína, né? Tá uma pira da proteína, tudo é proteína, é meta de proteína, que ninguém sabe nem que meta é essa, mas que tem que bater. Que é a quantidade de proteína que viu não sei aonde que tem que comer, ou que um nutricionista falou, não sei aonde. Enfim, aqui tem um olhar mais para se alimentar mais de frutas e verduras e tubérculos, raízes, do que de proteína, principalmente proteína animal. Quer dizer que não é para ter proteína? Não, é para ter. É uma alimentação equilibrada, para ter tudo, né? Só que a proporção das coisas. Cuidado para não entrar num desequilíbrio achando que você precisa atingir uma meta. E aqui eu tô falando para exercício, eu tô falando para consumo de proteína, eu tô falando para o que seria se alimentar bem, né? Porque aqui vocês estão bem. E aí, no espiritual veio o Cavaleiro de Paus. Deixa eu puxar mais uma. Mas eu sinto a energia, assim, de avanço e de excitação, assim, de vocês tomando gosto por algo, sabe? Redescobrindo paixões. Ou descobrindo novas paixões, né? Eu sinto que é algum guia, assim, mentor na energia de vocês que tá ajudando nesse processo todo. Vocês não estão sozinhos nunca, né? Mas principalmente assim, uma ancestralidade feminina que te direciona para estimular, trabalhar um lado mais criativo seu. Talvez essa ancestralidade feminina, ela tivesse muito isso, e ela representasse muito isso para vocês. A criatividade, às vezes um lado artístico também. E ela tá te guiando na direção de atividades, de situações, de coisas que coloquem mais a sua criatividade para fora, assim, que exercitem, que te proporcionem exercitar mais sua criatividade, expressar mais, né? Aqui com o oráculo da criança interior veio: seja decidido, eu sou o líder da minha vida. Essa questão, ela não vem essa carta, né? Ela não vem cobrando que você tome uma decisão. Ela vem dizendo que não decidir também é decidir, né? Que na hora que você foge, na hora que você não se permite viver as coisas, na hora que você tenta voltar para o que você já conhece, você não tá deixando de decidir, você também tá decidindo quando você tá fazendo isso. Então, assim, não fique se cobrando tomar uma decisão sendo que você não tá pronta ainda. Se permita explorar, se permita seguir, conhecer, aprender, sabe? Testar, experimentar, para então decidir mais definitivamente, né? Assim, decidir se permitir tudo isso também é uma decisão, entende? Não é a decisão final sobre esse assunto, mas é uma primeira decisão que te abre portas. Veio aqui também o tambor. Olha, o tambor te convida a dar o próximo passo ousado na sua jornada. Não é um momento de nadar contra a maré. Então, assim, tem uma pessoa de leão, talvez veja esse vídeo, que eu tive uma conversa com ela sobre assim, ela tava numa tendência a se forçar, né,
não se forçar, mas assim, considerar fazer uma parceria com uma pessoa que ela já sabia que não dava muito certo, porque para fazer o que ela queria, ela precisava de alguém para ter uma parceria. E aí eu falei para ela assim, talvez não seja o momento de você fazer essa coisa, porque eu acredito sinceramente que se fosse o momento de fazer essa coisa, uma parceria adequada iria se apresentar. Então, quando você fica tentando forçar a barra, é um grande sinal de que não é por ali. Tente seguir o ritmo da vida, olhar para o que é que está surgindo de oportunidade, o que é que está surgindo de possibilidade na sua frente, sem que você precise se desdobrar tanto, sem que você precise abrir mão do que você valoriza, extrapolar os seus limites, sabe? Se desrespeitar, se desgastar, se sobrecarregar. Não é nessa direção que você quer ir e não é nessa direção que a vida tá tentando te levar. Porque, enfim, você tá se caminhando para um lugar de crescimento, de expansão, de melhora, não de piora. Então, se tem elementos de piora, é porque não é bem por ali. Certo, leoninos? Eu espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroT.com.